Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e até nas techs você tem uma roda gigante e um giro muito grande dentre elas de um formato para o outro. E muito bem meus amigos, estou para poder falar sobre parte desse giro e ficou poder comentar um pouquinho com vocês de uma carta que foi um flop inacreditável no TCG, mas que olha, algum dia ela poderia fazer alguma coisa e quem sabe esse dia é hoje. Na verdade o formato é esse. Essa carta é o Crossout Designator. O Crossout é uma carta que foi lançada pra gente aí na Mega Team, né, se eu não estiver enganado. Foi na Mega Team que ela foi lançada. E cara, ela vinha com uma expectativa muito grande, porque ela é como se fosse um College, e o College by the Grave tá a 1 no TCG e deveria estar banido, diga-se de passagem. Deixa eu só colocar essa porra aqui pra dentro. Deveria estar banida, diga-se de passagem. Por quê? Porque é um daquele tipo de carta que impede com que você, que está sendo segundo, impeça o oponente de te dar FTK. Ou seja, quem tá indo primeiro tem uma vantagem absurda, porque tá indo primeiro, porque pode construir um campo muito impeditivo e o oponente não vai conseguir quebrar. Hoje em dia é muito difícil de sair quebrando o campo, deixando o cara fazer o campo que ele quiser. Muito difícil. E aí, quando você tem a chance de parar o cara, cartas como o College e o Crossout têm a possibilidade de impedir que você se defenda do FTK que o oponente vai te dar. Isso é extremamente problemático. Qual é a questão? É que o College, ele se sustenta sozinho. E o College é infinitamente melhor do que o Crossout. Claro, pior pro jogo, mas melhor pra quem tá usando. Porque o College, o cara dá Hand Trap, você dá o College e nega a Hand Trap do cara. Standalone. Claro que aí você não consegue negar cartas como Nibiru, como Gami, como Impermanence. Tudo bem, mas é um preço a se pagar. Sem falar que indo segundo, você pode setar o College e de repente ele troca com alguma carta fazendo alguma interação proativa. Agora, o Crossout é um pouco complicado, porque ele precisa ter a carta que você quer negar no teu deck. E no mundo onde os decks, tem muitos decks no formato, apesar de ter sim algumas semelhanças, eles são diferentes. E as decks que você pega é um pouco espalhada. Não tem exatamente um consenso claro em qual hand trap que você vai usar, tá ligado? E não só isso, não tem uma hand trap que é altamente impactante, que tá sendo usada no competitivo e que você vai tomar e vai perder. E ao mesmo tempo que ela seja popular e seja usado em todo o deck. Quando esse tipo de coisa acontece, ou seja, não tem, porque os decks de hoje em dia, eles são feitos pra passar por cima de uma interação tranquilamente. Então, não tem decks no meta, não tem no formato desde que ela foi lançada, não tem necessidade de você usar ela pra poder tá negando um Ashe e um Veilerzinho da vida, muito complicado de você usar pra esse motivo. O Ashe é usado em todo o deck, sim, tranquilo. Mas, e o Nibiru? Se o meu deck toma um Nibiru muito forte, eu vou usar o Crossout pra poder tirar o Nibiru. Quantos Nibirus eu uso? Do Nibiru, ele não é tão popular e não é uma carta tão ótima assim contra a ponto de justificar o Nibiru ser uma carta usada em todos os decks. Logo, se ele não é usado em todos os decks e eu tenho o Crossout e o cara não tem o Nibiru, eu vou me fuder, porque eu tenho uma carta a menos na minha mão e do segundo ela é horrorosa, porque eu não vou conseguir tirar a carta do cara com o meu Crossout setando ele, a menos que eu use Droplets no meu main deck. Mas aí eu vou ter que começar a moldar o meu deck usando cartas pra justificar o fato de eu estar usando o Crossout. É muito ruim, muito ruim. Ou seja, ele nunca foi usado, porque aqui não é o OCG, onde todo mundo usa o Ashe e o Maxi. Pronto, é justificável usar o Crossout. No OCG ele é muito, muito eficiente, é uma carta muito boa, porque todo mundo usa o Ashe e o Maxi no deck. E aí você tem pelo menos essas duas cartas que é garantida que todo mundo tem. E você sempre vai ter alvo pra poder dar o teu Crossout. No TCG, não tem. Não tem esse alvo que você vai tomar sempre. Na verdade até tem o Ashe, mas o Ashe é tão nhé que se for pra usar essa carta pra poder tentar pegar dentre várias techs que você vai botar no teu deck, tentar pegar o Ashe Lambuja, não vale a pena. É melhor você usar Push, pra poder dar Push no Ashe que o cara vai te dar. Por isso ele nunca foi justificável, é uma carta horrorosa de se usar, e ela é muito ruim do segundo, e cobre espaço de tech que você tá usando. Meu Deus, teu deck já é bom indo primeiro, tá ligado? Todo mundo já é muito bom indo primeiro. Melhorar o Going First não é a parada aqui. Agora, se o Crossout for capaz de fazer coisas boas quando você vai primeiro, e ao mesmo tempo ele não é horrível indo segundo, na verdade ele passa a ser uma interação boa indo segundo, aí é outra história. E aí que a gente entra no formato atual.
depois dessa introdução longa de 5 minutos, é agora que a gente entra no assunto do vídeo, porque esse é o formato e quem sabe agora é a hora do crossout ser usado nos decks de Yu-Gi-Oh! O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então eu vou trocar aqui a tela pra você ver o deck do campeão do YCS que rolou nesse último fim de semana, que eu já fiz vídeo falando sobre esse YCS que você pode ver, deixa só aparecer a câmera de novo, nesse card aqui em cima, você pode ver nesse card ali em cima que eu fiz um vídeo falando sobre os acontecimentos desse YCS. Dá uma olhada lá que você vai entender bem. Beleza, dito isso, esse aqui é o deck do campeão do torneio. Então, como eu já falei algumas vezes, inclusive no vídeo de tier list, por exemplo, todos os decks estão muito parecidos. Nesse torneio, por exemplo, foi o torneio do Brave Token. Do top 16, somente 4 decks não usavam Brave Token. De resto, todo mundo usou. E o Brave Token é a engine mais popular do jogo. Não só os Brave Token, mas tem decks que, além do Brave Token, usa a engine de DPE. O que faz muito sentido, são engines muito sólidas. E por que que isso tá sendo popular? Ainda mais decks como esse aqui, que é como se fosse o Based, né? É o Based, mais ou menos, que o time lá do Next fez. A diferença é que ele tá usando Punk, por exemplo. Então, esse aqui é o Based. E os decks estão splashando essas engines de DPE, engine que faz Synchro, e fazem também o Brave Token, né? E o Brave Token te ajuda muito nisso. Todo mundo tá usando essas engines. E essas engines simplesmente são um aglomerado de cartas que fazem volume, fazem special summon, conseguem colocar thunders na mesa, e aí você vai tentando fazer jogada, o cara interage, faz jogada, interage, faz a terceira jogada, passa por cima. Então você joga, faz anaconda, joga, faz o Cypher com DPE, joga, faz alguma coisa, tá ligado? Então, por isso que a galera tá usando isso aí. É um bloco de cartas onde parece que não tem uma junção, mas elas fazem a mesma coisa, chegam no mesmo resultado comum, como você pode ver no meu vídeo falando sobre os decks de 60 cartas Good Stuff, por que eles são usados e por que faz sentido usar isso no meta atual. Então, e aí, nesse ponto de vista, a gente tem o seguinte: o que importa nesse formato, muitas coisas importam, mas uma das coisas que mais importam é volume. Você tem que ter muito volume. Duas coisas são muito necessárias. Ou você tem que usar um deck que use 20 hand traps e que tenha uma engine sólida standalone, e aí você vai conseguir jogar. Só que como não tem esse deck, não apareceu ainda, parece que ele não existe. Pode ser que apareça daqui em diante, mas parece que esse deck não existe. E como ele não existe, você vai precisar usar um deck que tenha muito volume de jogo. Se você usar um deck que tem muito volume de jogo e que também consiga encaixar um númerozinho em hand traps, você vai ficar tranquilo, entendeu? E é por isso que a galera tá usando esse deck de 60 cartas, porque ele tem um volume de jogo assustador. Indo primeiro, claro, ele é forte pra cacete. Indo segundo, é um pouco ruim. Na verdade é ruim, mas a engine de Brave Token te ajuda, tem um monte de engine diferente, por isso que o cara usa Vishuda, por exemplo, e você tenta sair no sarrafo, tá ligado? Essa é a grande ideia. E aí por isso que os decks que usam essa vibe são muito populares no jogo atualmente. Você tem o Based, você tem o Elvish, Cyberse, você tem os Brave Tenir, você tem o Sword, Soul, Nidofiber, você tem o que mais? O Phantom Knight, que usa as duas engines. Então tem um aglomerado de decks que usa essas duas cartas, todas essas engines juntas. E aí, onde que o crossout entra? Esse é o deck do campeão, como vocês podem ver, usando a engine de Punk, usando a engine de Rose Dragon, usando a engine de Magician Souls, que está muito popular, inclusive o Souls é a próxima engine que está sendo usada em todos os decks, usando a engine de Brave Token, usando o Snow, DPE, os Tenir, Vishuda aqui, né? Hand Traps também, que você pode ver, ele tá usando o Veiler, Ogre, o Nibiru, o Ash e o Belly. Além disso, ele tá usando as cartas staples para poder jogar, né? O Foolish, o Rose, que é o Basal Chute ali, né? Teleporte, Small World, o Fusion Dash, que tá o one-off que ele tá usando, né? Além da Faithful, a Journey of Dash, né? A Aramécia, College, Crossouts, Droplets e Impermanence. E aí é que entra o Crossout. Porque nesse caso, o Crossout faz total sentido e talvez seja uma das ondas que a galera vai começar a usar o Crossout. Por quê? Por que você vai usar o Crossout? Primeiro, o objetivo aqui não é ser uma carta anti-hand trap. Ele faz isso também, mas aí é que tá. Você só passa a usar o Crossout se ele for uma carta que faz múltiplas coisas. Ou seja, pra fazer múltiplas coisas, ela tem que ser boa indo primeiro, mas também tem que ser boa indo segundo. E por que ela pode ser boa indo segundo? Porque uma das grandes paradas do Crossout, a ideia, o cerne dela, é ser uma carta boa de mirror match. Porque quando você tem uma carta que você sempre vai ter uma carta da tua engine no teu deck. E aí, quando o oponente tenta usar a carta-chave do deck dele, você dá o Crossout e bane a carta-chave do teu deck, que é a mesma deck dele. Então você tá jogando de Tri-Brigade, uma Mirror, e o cara dá efeito Fractal, você já jogou, setou o Crossout. Aí o cara ativa Fractal, você, bum, Crossout no Fractal, bana o Fractal do meu deck e nega o seu Fractal. Tranquilo, é uma interação show. Se você tá indo primeiro, e aí o Veiler Impermanence tá sendo muito popular no formato, tranquilo, você faz tua jogada de Tri-Brigade, o cara dá um hand trap, você nega. Mas tem que ter o plus de, quando eu tô indo primeiro, não precisa usar o Crossout, por exemplo,
Ou então eu tenho a opção de não usar o crossout, porque isso não atrapalha tanto a minha jogada. Eu posso setar e ele pode ser uma interação extra. Eu escolho quando eu vou usar o crossout. Ele só é relevante nesse cenário. A questão é que ele nunca teve esse cenário para ser usado, mas esse cenário é agora. Porque todo mundo usa engine de Brave Token, todo mundo usa engine de DPE, muita gente usa engine de Rose Dragon. Então nesse deck faz muito sentido, porque essas engines são muito populares em vários decks diferentes. Então se o cara senta pra jogar contra um PK e eu faço a minha jogada inteira, PK tende a usar hand trap, então eu faço minha jogada inteira. O crossout não é defesa, pra me defender de hand traps, até porque o Brave Token já faz isso por mim. Então eu seto o crossout. E quando isso acontece, se o cara ativa Aquamancer ou ativa Aramécia, eu posso dar o crossout na Aramécia do meu deck pra negar a Aramécia dele. Eu posso negar a minha Journey pra negar a Journey dele, mas é melhor negar a Aramécia, né? Então eu posso dar a crossout pra negar a Fusion Dashing do cara. Sabe qual é? Eu posso dar a crossout pra negar o Rose Dragon, a jogada de Rose Dragon que o cara vai fazer. Pra negar o Griffon, pra negar tudo que eu quiser, pra negar o Scythe. Sabe qual é? Eu posso fazer isso negando o Scythe, porque o cara vai fazer o turno dele, vai fazer o Scythe, eu posso dar o crossout pra tentar negar o Scythe. Sabe qual é? Se o cara for tentar quebrar minha mesa, eu posso dar isso pra tentar negar o Droplets. Então, eu tenho uma gama tão grande de cartas que eu posso negar com o crossout, que agora faz sentido você usar essa porra, entende? Mas só faz sentido em decks específicos. Claro, o deck tem que conseguir usar as cartas que você quer negar com o crossout, mas aí é que tá. Você não tá usando essas cartas porque você quer que o crossout negue. Você tá usando elas, e como você já tá usando elas, você pode usar o crossout pro crossout negar elas do oponente, entendeu? Aí é que entra a grande diferença. Você não tá moldando o deck em volta do crossout. O teu deck já existia. Você colocou o crossout porque agora você tem a possibilidade de usar essas cartas que você usa no teu deck e negar as mesmas que o oponente usa, banindo as que você tem no teu deck. E isso é gigantesco. Além, claro, ele pode exercer o papel fundamental dele, que é negar um Ogre, negar um Belly, negar um Ash, negar um Nibiru. Ele pode fazer isso. Só que ele também pode negar o Fusion Dash, negar ali a... caralho, o nome da carta, a Aramécia, negar a Aquamancer, negar o Magician Souls. Ele pode negar uma cacetada de coisas. E isso é muito bom, porque isso é versatilidade. E é disso que as cartas precisam para serem boas. Só que isso só é possível por causa desse momento do jogo, onde todo mundo tá usando as engines, as mesmas engines, né? Todo mundo tá usando os decks muito parecidos, porque as engines são muito splashables e todo mundo tá usando elas com força. Mas, nesse ponto de vista, faz total sentido usar o crossout, até porque ele pega cartas como Lência, que são cartas mais inchadas de side deck, né? Enfim, então assim, eu acho o crossout muito bem posicionado no formato nesse momento. E esse cara que ganhou o ICS, né? Esse brother aqui que ganhou o ICS desse fim de semana, que eu tava usando o deck de 60 cartonas ali, ele usufruiu disso e faz muito sentido. Tá aqui a decklist do cara se vocês quiserem ver. E, meus amigos, é mais ou menos isso, tá? Lembrando que se você joga num mundo diferente desse aqui, que é o metagame atual, high level mesmo, se você joga num cenário diferente desse, o crossout é extremamente questionável, porque não tem como garantir que o cara vai ter as mesmas hand traps que você. E sangrar o recurso do teu deck pra colocar one-offs, tipo, eu vou colocar um Nibirinho aqui, um Belly, um Veiler, um Impermanence, porque eu acho que se o cara tiver, eu vou dar o meu crossout. Cara, isso é ruim demais. Só isso é ruim demais. Não tem como garantir o cara tá usando essas techs. Quando você vai segundo nesse ponto de vista, essa carta é horrível, é uma -1, então não faz sentido usar o crossout nesse ponto de vista. Só faz sentido se você consegue, ao mesmo tempo, usar ele como sendo uma carta pra poder, você dá nas hand traps que você já usa no teu deck, que você só usa porque são muito populares no formato, então muita gente tende a usar também, mas ao mesmo tempo, você pega outras cartas, ela é uma interação muito versátil, porque você pode pegar Power Cards do oponente, porque você também usa esses Power Cards, mas você não usa por causa do crossout. Você já usava eles, e aí você aproveitou disso e colocou o crossout para poder negar camadas diferentes de jogada, te dando versatilidade e poder de decisão em saber onde você vai interagir com essa carta, que de uma carta horrível passa a ser uma tech muito boa pro formato, que dá uma dinâmica bem interessante, que eu particularmente acho zoadaço, mas o formato já tá zoado, então tem que se aproveitar e ter lastro de vantagem onde você conseguir. Mas enfim, é isso, eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, meus amigos, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais!